Hoje o tema da palavra é coragem para me manter firme. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 6. Coragem para me manter firme. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu não sei se você prestou atenção aí no PIB News, mas nós estamos iniciando muita coisa nova, e você não pode perder. Essa escola de cura e libertação é uma promessa que, na verdade, nós temos essa promessa aí durante muito tempo, amém? Quantos aqui já participaram de algum seminário de cura e libertação aqui na igreja? Quantos foram abençoados nesse seminário? Amém. Nós vivemos dias poderosos quando nós temos aqui a oficina da alma, ou até mesmo o EIFOL aqui, ou quando vinha o pastor André e trazia os seminários, as conferências. E agora, graças a Deus, nós vamos iniciar com o nosso pastorzão, pastor Wilson. Nós vamos iniciar essa escola de cura e libertação, amém? Para quem não sabe, o nosso pastor, ele é diretor acadêmico? Ele é diretor acadêmico da Jocum. Não sei se você conhece a Jocum, é uma base missionária conhecida nacionalmente e internacionalmente. Nosso pastor, ele é diretor acadêmico e ele pode ministrar a EIFOL, ele pode ministrar essa escola de cura e libertação. Então, nós entendemos, e isso faz parte do nosso DNA, eu não sei se você entende, mas isso faz parte do cerne da nossa igreja, a cura e a libertação. Nós viemos desse meio, todo mundo aqui sabe, e nós temos uma dinâmica, que nós entendemos que a libertação, ela não é apenas uma expulsão de demônio, mas ela é um reposicionamento de vida, amém? E essa escola, ela vem para trazer um conceito, um entendimento diferente para você, a respeito de cura e libertação. Eu quero te dizer que com essa escola, não simplesmente você será curado, mas você será um instrumento de cura na vida dos outros, amém? Você recebe essa palavra? Então, em nome de Jesus, aqui, nós vamos iniciar no dia 1º de fevereiro, o domingo de manhã, serão 12 domingos, 12 aulas, a partir das 8h30 da manhã, aqui na igreja. Detalhe, você que é líder de célula, você não pode ficar de fora, principalmente para esse novo momento que nós vamos viver em nossas células, um tempo de discipulado, um tempo de crescimento, de maturidade. Então você não pode perder esses ensinos, é quase que uma convocação para você estar aqui nos domingos pela manhã, às 8h30, amém? E nós entendemos, e já no dia 21 nós já retornamos com as nossas células. Eu creio que será um tempo poderoso em nome de Jesus, e nós vamos, em nome de Jesus, alcançar essa cidade para a glória de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus mais células multiplicando, vai recebendo aí em nome de Jesus. Quero declarar que nós alcançaremos números assim poderosos em células, teremos muitas pessoas voltando e será sobrenatural, amém? Amém, gente? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: me ajuda aí. Vamos lá, em Neemias capítulo 6, quem achou, dá um glória a Deus. Quem ainda não, fala misericórdia. Vocês estão bons de Bíblia, hein? Toda vez, vamos combinar o seguinte: todas as vezes que eu falar Neemias, você coloca o seu nome, beleza? Todas as vezes que a gente falar sobre construção de muro, eu quero que você pense na construção da tua vida, amém? Todas as vezes que eu falar Neemias, vai ser quem? Vai ser eu. Todas as vezes que a gente fala sobre construção de muro, a gente está falando sobre a construção da nossa história, da nossa vida, amém? Vamos lá, Neemias capítulo 6, versículo 1, a minha versão é NVI, se você não está com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar no telão. Quando Sambalate, Tobias, Gesem o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro, e que não havia ficado nenhuma brecha,
embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate, Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venham, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal, por isso enviei-lhe mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Vamos falar bem alto isso aqui? 1, 2, 3 e... estou executando um grande projeto e não posso descer. Para ensaio foi lindo, agora valendo. 1, 2, 3 e... estou... Essa é a resposta que você vai dar para quem está tentando te paralisar. Vamos lá. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? E eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes eu lhes dei a mesma resposta. Então na 5ª vez, olha que inimigo insistente, hein? Na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na eminência de se tornar rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhes mandei essa resposta: nada disso que você está dizendo está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Amados, só uma vírgula aí rapidinho. O inimigo, ele faz de tudo para interromper a construção da tua história. Amém? Amém não, misericórdia. Eu, porém, orei. Quem que orou aqui? Neemias. Eu orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel. Aí, ó, se você quiser escolher nome para os seus filhos, quem está grávida aí, o livro de Neemias é um bom livro para você pesquisar. Que estava trancando portas adentro. E ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão essa noite. Todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado, e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado, agindo daquela maneira, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Versículo 15: o muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias,
Quando todos os inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Você pode bater a mão no teu peito e dizer assim, ó: as pessoas vão perceber, mais forte em nome de Jesus, as pessoas vão perceber que essa obra aqui está sendo construída com a ajuda de Deus. É isso aí, aleluia. E também naqueles dias os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, e lhes enviava as suas respostas, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que eu era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Até ousaram elogiá-lo na minha presença, e iam contar-lhe o que eu dizia, e Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Eu não sei se você entendeu, mas esse capítulo 6 de Neemias é o projeto, assim, na minha opinião, é um texto mais centralizador e mais, como eu posso dizer, mais preocupante na história. Hoje nós vamos falar sobre coragem para me manter firme. Quando nós falamos de coragem para me manter, nós não estamos falando de um início de uma história, mas nós estamos já no meio dela. A sua vida, ela não iniciou agora, amém? A sua vida já vem de uma história, já vem de um processo, já vem de etapas. E quantas etapas você travou, quantas e quantas batalhas você travou até aqui? Sim ou não? E a verdade é que em muitas dessas batalhas, algumas delas você saiu vitorioso, outras delas você saiu derrotado, mas em nenhuma delas você foi destruído, você foi morto, porque pela graça do Senhor você está aqui, amém? Então todas essas batalhas que você travou, sendo elas vitorioso ou derrotado, elas formaram e traduziram quem você é hoje. Quem está entendendo? Então as batalhas te forjaram. Situações boas e situações ruins trouxeram sobre a sua vida a sua forma de pensar. A forma como você visualiza a vida tem a ver com as batalhas que você travou no passado. A forma como você discerne as lutas tem a ver com lutas passadas, não com lutas futuras. Amém? E nós estamos falando aqui de pessoas, ou de nós que já estamos no meio do processo, nós não estamos iniciando. E aqui eu acredito que é um momento assim, mais, como que eu posso dizer, mais, me dá uma fala aí. Crucial, que mais? Decisivo, que mais? Delicado. Por quê? Por quê? Exato. Às vezes, quando nós olhamos para a nossa vida e às vezes nós nos perdemos com as nossas vitórias, nós nos perdemos com as bênçãos. E aqui eu quero trazer um pensamento para mim e para você, porque quando nós olhamos para as bênçãos, às vezes a gente está caminhando no meio de um deserto, e às vezes eu gosto de olhar para a bênção como se fosse um oásis no meio do deserto. Quantos aqui já assistiram algum filme que o cara estava lá no meio do deserto e de repente ele viu um oásis? Não era uma miragem, mas era realmente um oásis. Quantos já viram um filme assim? E aí ele foi lá e teve um momento de deleite, um momento de paz,
um momento de tranquilidade em meio a toda aquela turbulência, toda aquela situação ruim. E aí ele teve um momento de respirar fundo. Assim como o pastor Aderaldo pregou ontem, que muitas vezes nós temos o costume de pegar esse momento de deleite, de paz e colocar um ponto final e achar que a nossa vida se resume nisso, mas na verdade não, porque o oásis, ele não tem o significado de que o deserto acabou, muito pelo contrário. Talvez você está só na metade do caminho, e Deus te trouxe para aquele momento, para que você tivesse um deleite, recuperasse a sua energia, para continuar firme, para continuar caminhando, amém? Assim como aconteceu na história de Elias. Elias, logo depois de lutar com 850 profetas, ele foge por conta de uma ameaça de morte, e ele foge, e a Bíblia vai dizer que em certo momento da sua fuga, aparece um anjo para ele, um anjo que o alimenta, que o faz recuperar a sua energia, um anjo que traz descanso a ele, fala assim: Elias, descansa, Elias, come aqui mais um pouco. E não contente, né, o anjo ali parecia as nossas vó da antiga: não, come mais um pouco, meu filho, você está tão magrinho, come mais um pouco, vai lá, come mais um pouco. E o anjo: não, come mais um pouco, porque você está fraquinho, come mais um pouco. Come mais um pouco por quê? Porque você vai voltar? Não, você vai continuar ainda. Você ainda só está na metade do caminho, ainda o caminho que você vai trilhar é muito longo, então come mais um pouco. Então o oásis, esse momento de descanso, essa vírgula, essa pausa que o Senhor coloca na tua vida, que muitas vezes nós traduzimos como bênção, ela não é a conclusão final da nossa história. A nossa conclusão, amados, será quando Jesus vier. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus por isso? Ali será a conclusão da minha e da tua história, ali será o ponto final da nossa caminhada, quando Jesus vier na sua glória. Até que cheguemos a esse dia, muitas vírgulas e muitos lugares ali nós vamos ter uma pausa, mas quando nós olhamos para esse texto de Neemias, eu acho muito interessante. Neemias, eu e você, no momento em que estávamos em uma construção, e na construção da nossa vida, e nesses dias de semeando, nós estamos falando para a gente ter coragem para permanecer, coragem para avançar, coragem para começar do jeito certo, coragem para avançar, coragem para permanecer em meio aos processos, coragem para praticar o meu chamado, coragem para me manter em unidade, coragem para começar, coragem para enxergar pela fé. Sabe, nós estamos liberando muitas palavras de coragem para a gente permanecer. Por quê? Porque nós estamos em uma grande construção, e pela graça do Senhor, assim como Neemias, nós estamos fechando todas as brechas, amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? O Senhor está te fazendo atentar para todas as brechas da sua vida, nesses dias de semeando. Eu não sei se isso está acontecendo com você, mas cada palavra que eu recebo aqui, e eu acho muito interessante que eu escrevi todo o esboço do semeando, só que cada um que vem pregar aqui, eu falo: meu Deus, eu preciso escrever isso aqui. Cada palavra que é liberada aqui em cima é uma chave que nos tornará vitoriosos nesse ano, em nome de Jesus. E esse ano nós precisamos de muita coragem para permanecer, e também para me manter firme, porque nós estamos olhando atentamente para a nossa história. Estamos fazendo uma aferição a respeito do ano passado, o que erramos, o que não concluímos, o que ficou pela metade.
o que eu queria ter feito, mas não fiz. Esse é o ano da coragem, para você realizar tudo novo, tudo diferente. Infelizmente, tem algumas pessoas que estão ainda dando a mesma resposta, mas eu quero declarar em nome de Jesus que a coragem chegará na vida deles, porque, amados, eu quero que você entenda que a coragem é algo que você toma posse. Coragem não é ausência de medo, porque se o medo não existisse, você não precisaria de coragem para vencer ele. Então coragem não é ausência de medo, coragem é, mesmo com medo, eu vou prosseguir, mesmo com medo, eu vou avançar, mesmo que tudo pareça impossível, o meu Deus falou, e as coisas vão acontecer. Eu sei que de repente, na história da nossa vida, e nesse fechar das brechas, eu queria que você gravasse na sua Bíblia aí, esse começo aí do capítulo 6, que vai falar que nenhuma brecha, ou não havia ficado nenhuma brecha. Grava na tua Bíblia isso daí, porque essa é a minha e a tua história, e na minha e na tua história não pode ter nenhuma brecha, não pode ter nenhuma rachadura, na minha e na tua casa, sabe? E o Senhor, Ele está nos trazendo a atenção para fazer as coisas de forma correta, com convicção. Só que, por que eu falo que é um momento muito delicado e muito crucial esse momento? Porque é um momento onde eu posso escolher ficar aqui descansando, ou eu posso escolher continuar avançando. Sabe, às vezes se levantam situações na nossa vida, que o maior desejo nosso, e eu já vivi esses momentos, Senhor, eu queria morrer, eu não quero mais ficar aqui não, eu não aguento mais. Existem lutas na nossa vida, que quando nós encontramos um oásis, nós falamos, ai, é aqui, esse é o meu lugar, é aqui que eu vou ficar. Só que escolhemos ficar nesse lugar. E às vezes a tua história é tão dolorida que você não quer sair desse lugar. Você encontrou um lugar de paz. Só que hoje o Espírito Santo está te chamando para continuar, porque a tua história ainda não acabou. E assim como aconteceu na vida de Neemias, na minha e na tua vida, o inimigo vai se levantar. E deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes esse inimigo está debaixo do mesmo telhado. Como assim, pastor? Pessoas que não estão entendendo o processo que o Senhor tem para mim e para você. Não, fica aqui. Isso me traz à memória a passagem de Jó. O que a mulher dele fala para ele? Amaldiçoa esse seu Deus e morre. Seu Deus te abandonou. E às vezes você precisa lutar calado, você precisa lutar sozinho dentro de casa, porque às vezes nem mesmo a sua esposa entende a luta que você está tendo. E Satanás, ele se aproveita daquele momento e lança uma palavra destrutiva, e você aborta o processo que Deus tem para você.
Assim como nós declaramos, como o pastor Aderaldo declarou ontem, os inimigos se levantam no meio do processo. E eu acho interessante que, meu irmão, presta atenção nisso, em nome de Jesus, quando as brechas estavam sendo fechadas, o inimigo se levantou. Você está vivendo a mesma vida que você viveu o ano passado, você não está fechando brecha nenhuma, e você está falando que o inimigo está furioso com você. Ô meu irmão, me ajuda. Você é quem? Você é a última bolacha do pacote? Você está levando a mesma, você decidiu trilhar a mesma vida desgraçada que você viveu ano passado. Aí as coisas estão se repetindo. Por quê? Nada muda. O que mudou? Seu posicionamento é o mesmo. Lembra quando eu falei da equação? Da resposta? O que mudou? A gente não muda a equação. A resposta ela é a mesma. Aí eu falo o quê? O inimigo está furioso com a minha vida. Não, meu irmão. Não é o inimigo não. O inimigo não tem problema nenhum com você. O inimigo fica até surpreso com as suas atitudes. Agora, quando nós decidimos olhar para a nossa história, olhar para a nossa vida e começamos a fechar as brechas, aí, meu irmão, aí o inimigo vai se levantar. Sabe por quê? Porque você está mudando a sua rota. Você está permitindo Deus reescrever a tua história. Você está realmente permitindo o Espírito Santo agir da maneira certa e correta, como Ele sempre quis fazer na tua vida, mas você nunca permitiu. Mas hoje, pela graça do Senhor, nós estamos com coragem, até mesmo para permitir Deus fazer aquilo que Ele precisa fazer em nós. Amém? Nós precisamos de coragem, até mesmo para permitir Deus nos destruir, Deus nos falir. Nossa, pastor, mas quanta destruição numa fala. Ô meu irmão, Deus não dá continuidade no projeto de ninguém. Ou o projeto é dele, ou não é dele. Deus, Ele não remenda a vida de ninguém. O odre remendado, por que o vinho novo não vai sobre o odre remendado, ou sobre o odre velho? Porque não suporta. Às vezes a gente está aqui clamando mais de Deus, mas Deus fala assim: você não vai suportar, meu irmão. Você não vai suportar, meu filho. O odre precisa ser novo. Aí o vinho novo vai vir. Amém? Quantos recebem essa palavra? Então nós precisamos de coragem para permitir essa renovação em nossas vidas. E aí os inimigos, eles se levantam quando as brechas estão sendo fechadas. Por quê? Porque o Senhor me deu uma visão clara da minha vida. O Senhor me deu uma visão clara do posicionamento que eu preciso ter. E enquanto aquela palavra não se cumprir, ou enquanto o meu posicionamento não for real, enquanto eu realmente não me converter, uma nova palavra não virá. Não virá. Sabe, durante 4 vezes, Neemias fala que os inimigos se levantaram da mesma forma. Durante 4 vezes, Neemias não negocia com Satanás.
Quantas e quantas vezes nós estamos no processo da nossa vida e começamos a negociar com o inimigo, a negociar com Satanás, a respeito do nosso futuro. Só que precisamos trazer para nós a mesma visão que estava sobre Neemias. Eu estou em um bom projeto. Diga assim: a minha vida, mais forte, a minha vida é o bom projeto de Deus. Amém? Dá um glória a Deus aí, se você crê nisso. A nossa vida é esse bom projeto, e eu não posso descer. Em algumas versões está: e eu não posso parar, eu não posso interromper, eu não posso olhar para trás, eu não posso perder mais tempo, porque eu estou trilhando uma nova vida, uma vida com Deus. Amém, gente? Só que durante 4 vezes o inimigo se levanta da mesma forma, e Neemias, durante 4 vezes ele dá a mesma resposta. Só que olha que interessante, na 5ª vez o inimigo muda a estratégia. Ele manda alguém de confiança. Ele manda alguém que tem o teu coração. E não com a mesma fala, mas com injúrias, tentando desfocar o propósito da tua vida, tentando muitas vezes enaltecer e tem tentado te fazer pular processos. Ei, meu irmão, o inimigo, ele é ardiloso. Na construção da tua vida, presta atenção, não queira colocar o telhado sem a parede antes, não queira construir uma parede sem uma fundação firme. Ei, meu irmão, não pule etapas, não pule processos. A sua vida é o bom projeto de Deus, é um bom projeto, e não pode haver falhas. Se tem uma coisa que traz uma preocupação, um problema, o Wilson vai saber do que eu estou falando. Às vezes a gente está numa construção e você encontra um BO ali, você fala: meu Deus, a casa já está linda, com gesso, tudo certinho, tudo pintadinho, tudo bonitinho. De repente você vai ali, vê uma situação: nossa, eu vou ter que rasgar esse gesso fora, vou ter que cortar essa parede, vou ter que refazer esse encanamento, vou ter que refazer essa estrutura. E você fala: meu Deus, uma casa acabada, por conta de uma situação, eu preciso retroceder, eu preciso voltar atrás, eu preciso olhar e refazer. Sabe, às vezes a nossa vida é assim. E quando o inimigo manda alguém de confiança, olha essa palavra, está ali no versículo 6, olha a carta aberta que o inimigo havia mandado a Neemias. Dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão construindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na eminência. Ei, Neemias, você é o cara, você está na eminência de se tornar rei. Você é fera, Neemias. Ei, mete uma coroa na tua cabeça aí. Ei, Davi, mete a faca no pescoço de Saul. Você já tem a promessa. Você já tem a promessa. Você já tem o Espírito.
já está tudo certo. Quantas e quantas vezes, amados, se levantam pessoas de confiança, com propostas a nos fazer pular etapas. Só que assim como Neemias, ele tem uma visão clara, assim também precisa ser você. Você precisa ter uma visão clara de quem você é hoje, de qual etapa na tua história você está vivendo. Quem está entendendo, não, glória a Deus aí? Você precisa olhar e fazer uma reflexão, e saber aquilo que você pode e não pode, aquilo que você deve e não deve. Sabe, você precisa olhar para si, olhar para as coisas que o Senhor te entregou, aquilo que você está vivendo, e viver aquilo, aquele processo, exatamente aquilo que o Senhor permitiu que você vivesse, nada mais e nada menos. Eu estou e eu quero estar exatamente no lugar que o Senhor me projetou para estar nesse momento, amém? Quantos querem viver isso? Dá uma glória a Deus aí. Quero viver exatamente o projeto de Deus para a minha vida. Não quero adiantar e nem atrasar. E no versículo 8, Neemias ele dá a seguinte resposta: eu lhes mandei essa resposta, nada disso está acontecendo. É pura invenção sua. Amados, nós precisamos ter uma visão clara de quem nós somos, para nós não nos perdermos na nossa identidade. Que é um exemplo bem bobo. Vou trazer um exemplo aqui bem bobo para você. Na sua infância, vai lá para a sua infância, quando você estava assistindo um filme de luta. Quem? Fala um filme de luta aí. Como? Karate Kid. Quem lembra? O Dragão Branco. O outro, Jack Chan. Bruce Lee. Quem lembra? Quantos aqui, não mente, na hora que terminava de assistir o filme, saía da tela invencível? Rock Balboa. Quantos aqui saíam da frente da tela invencível? Não, se eu pegar um agora, eu rodo o pé na cara dele. Sim ou não? Basicamente, meu irmão, é a influência de Satanás tentando nos querer fazer viver aquilo que nós não podemos. E só quem tem uma identidade firmada no Senhor sabe dizer não, inclusive para as propostas de crescimento de Satanás. Amém ou não amém? Você entrou na empresa ontem. Irmão, vamos promover você agora vai ser o cara e não sei o que lá. Mas eu não sei nem fazer nada, como que já me promoveram? Como que já veio essa promoção? Cuidado, irmão, cuidado, respeita o processo, e muito mais, tenha coragem para ficar firme, tenha coragem para permanecer. E uma outra investida de Satanás, amados, Satanás ele não para. Fala para a pessoa que está do seu lado, para destruir a tua vida, Satanás tem tempo de sobra, e ele não vai parar. Diga para ele, é por isso que você precisa vigiar e orar, em nome de Jesus. Amém? Uma outra proposta que vem de uma pessoa muito próxima, e Neemias ele vai dizer aqui no versículo 10, um dia eu fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Mitabel, que estava trancando portas adentro,
E ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo, e eles virão essa noite. Satanás, ele sempre terá uma palavra para ludibriar. Em momentos onde você precisa estar em guerra, Satanás, ele vai te dar uma palavra contrária: fuja. E em momentos onde você precisa fugir, Satanás, ele vai falar: não, você é forte, vai lá. É assim ou não é? Quando veio a palavra mais uma vez para Elias, Deus não mandou ele voltar. Elias, só foi uma ameaça. Você acabou de lutar com 800 peão, 800 profetas. Deus não manda ele voltar, Deus manda ele continuar fugindo. Agora existem outros que o Senhor, que as pessoas que queriam fugir, queriam se esconder. Gideão estava escondido, sem coragem, fugindo. Aparece um anjo para ele e chama ele de guerreiro valente. Que loucura! O cara está escondido, o cara está fugindo, e aparece um anjo chamando ele de guerreiro valente. Meu irmão, não faz sentido nenhum isso. Qual é a visão que Deus tem a seu respeito? Aqui uma pessoa aparece a Neemias e fala: Neemias, a gente precisa se esconder, vamos se esconder ali no templo, porque eles estão querendo te matar. O que Neemias fala? Eu não sou homem para isso não, meu irmão. Eu vou me esconder? Se houver uma guerra, se houver uma situação, eu não sou melhor do que os meus irmãos que vão estar aqui em guerra. Quer outra história de alguém que era para ter ido lutar e ficou no palácio? Davi era para estar na onde? Lutando. Se ele estivesse no lugar onde Deus queria que ele estivesse, ele não teria pecado. Mas porque alguma coisa subiu em seu coração, porque alguma coisa, eu sou rei, né? Eu tenho que me poupar. Então, eu preciso descansar. Meu irmão, saiba o lugar que o Senhor tem para você, e tenha coragem para ficar firme nele. Amém? O que mais o inimigo tentou desfazer, e o que mais tentou dissimular, e tentou afastar, e tentou impedir, foi no término da reconstrução, no versículo 15, e aqui nós estamos olhando para mim e para a tua história. Sabe, se você faça uma leitura do livro de Neemias, quando eles começaram a construção, os inimigos começaram a zombar. Vocês não vão conseguir, vocês não têm força para isso, é muito entulho, é muito problema. Sabe, todas as vezes que você tenta fazer um projeto de reconstrução na tua história, na tua vida, sempre vai se levantar um enviado de Satanás para tentar te desmotivar. Olha quem é você crente, você convertido, olha as atrocidades que você já cometeu, abandona, vai viver tua vida, vai beber, vai fumar, vai viver sua vida tranquila, abandona esse negócio de crente. E os inimigos, eles vão continuar se levantando, e se levantando, e se levantando. E só que quando os inimigos perceberam que era real, quando os inimigos perceberam que a decisão da sua vida é real, que você decidiu realmente mudá-la, que você decidiu realmente fazer do ano de 2026 o ano da coragem para mudar a tua história, o inimigo vai se levantar de forma diferente e vai tentar atrapalhar.
Só que na conclusão, diz aqui, no versículo 15, o muro ficou pronto no 25º dia de Elu. Ei, meu irmão, em 52 dias, aquele muro ficou pronto. Você acha que Deus, Ele não tem urgência em ver a sua vida legal? Você acha que Deus, Ele não tem urgência em ver você sair desse deserto? Você acha que Deus, Ele não tem urgência em te projetar? Eu vim aqui para te falar que você precisa apenas começar, obedecer, seguir, permaneça. Você vai perceber que a estrutura da tua vida, que você falava, não, vai demorar demais, vai mudar, sabe, eu acho que eu já participei do ministério no passado, mas eu acho que para mim é impossível, eu não posso mais. Deixa eu te falar que se você fazer do jeito certo, e entender o projeto de Deus na sua vida, será questão de tempo para você viver os sonhos e os planos de Deus mais uma vez, na tua história, na tua família, na tua casa. Projetos que você mesmo julgava, nossa, vai demorar demais. Eu quero declarar que não vai demorar não vai demorar nada, vai acontecer em nome de Jesus. Você só precisa de coragem para permanecer firme, para manter a proa, para manter vigilante. Eu estou em um bom projeto e eu não posso olhar para trás, eu não posso retroceder, eu não posso mais perder tempo. Ei, meu irmão, não perca mais tempo. Eu acho muito interessante que por vezes o inimigo fala assim: vem aqui, vamos só conversar. Oh, meu irmão, eu não tenho tempo para conversar com você não. Eu não tenho tempo. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas por vezes, gente, eu tenho muitos amigos lá fora, muitos amigos que não são convertidos, por vezes eles queriam parar para conversar, e eu disse assim: eu não tenho tempo, eu não posso parar o projeto que Deus tem na minha vida. Às vezes a gente quer ser o bom samaritano, a gente quer dar uma eu vou lá, eu vou dar uma atenção, eu vou fazer isso. Quantas e quantas vezes eu aconselhei pessoas, tinha acabado de vencer o vício da bebida, e estava numa festa cheia de bebida. Meu irmão, a gente precisa parar de brincar. Eu preciso entender qual é a minha fraqueza. Eu preciso entender qual é o processo que o Senhor, o processo de revitalização de Deus sobre a minha vida. Deus, Ele não brinca, meu irmão. Deus, Ele não brinca. Deus é o certo pelo certo. Amém? Ministério de Louvor, pode vir para cá. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz assim, projeta aí para a gente ler junto, Filipenses capítulo 1, versículo 6, Filipenses capítulo 1, versículo 6, eita glória, vamos ler juntos, bem forte, 1, 2, 3 e... estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se coloca de pé, vamos ler isso de novo, pode aplaudir, Escolhe alguém para você falar isso. Escolhe alguém, fica de frente com essa pessoa e declara sobre a vida dela. Vamos lá? 1, 2, 3 e... estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia!
aleluia, essa obra, a obra da tua história, a obra da tua vida será completada em nome de Jesus. E eu quero declarar que em 2026 você terá coragem do alto para permanecer no prumo, no nível, no rumo daquilo que o Senhor projetou para você viver. O Senhor tem dias, tem fases, tem momentos específicos para você viver. O pastor ele pregou isso esses dias. Há tempo, Eclesiastes 3, há tempo para cada coisa debaixo do propósito. Você está no propósito de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Então você vai viver cada coisa no seu devido lugar. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Aplauda ao Senhor aí.